Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Unesp em Debate. Hoje nós conversamos sobre a institucionalização da cultura na universidade. Aqui com a gente participam o pró-reitor de Extensão Universitária e Cultura, o professor Raul Borges Guimarães, o assessor da PROEX, professor Paulo Moura, o professor da universidade, Paulo Henrique Martinez, e o diretor-presidente da editora Unesp, Gésio Gutierre. Professores, muito obrigada pela participação de vocês aqui em mais um Unesp em Debate. E a gente começa falando sobre essa dimensão da cultura na universidade. Professores, desde 2019, a cultura ela foi incorporada no nome da até então Pró-Reitoria de Extensão Universitária. E eu gostaria de saber, professor Raul, como que a cultura ela já faz parte da nossa universidade, não só no nome da PROEX, né? Olá, Maíra. Muito importante esse debate, né, de discutir a institucionalização da cultura na Unesp. Se a gente olhar para a história da nossa universidade, na verdade, nós temos ações culturais, né, que se confundem com a própria história da Unesp. Os corais da Unesp existem há mais de 40 anos em várias unidades, e foram muito importantes, e são muito importantes, para a consolidação da identidade dessas unidades. Tá? Então, esse processo de institucionalização, de reconhecimento da cultura como parte do nosso trabalho, foi um passo muito importante, né, que se realizou na gestão da professora Cleópatra, e se colocando na Resolução 75, que foi aprovada em novembro de 2020, pelo CEP. Ali, então, nós temos um capítulo que detalha, né, o trabalho que precisa ser feito de ações culturais na nossa universidade. Para essas ações culturais, então, já existentes, como o senhor pontuou, os corais, a orquestra, né, a PROEX, ela junto com a editora Unesp, esse braço cultural por meio, né, da ciência, da divulgação de livros, tem firmado aí uma parceria representativa. Eu gostaria de saber dos professores Raul, professor Gésio, né, qual que é essa dimensão, essa parceria PROEX e editora Unesp para pensar essa institucionalização da cultura na universidade. Olha, no nosso entendimento, essa aproximação com a Fundação Editora da Unesp deverá ser uma das pautas da nossa gestão. Nós queremos fortalecer muito essa aproximação, né, porque, afinal de contas, quer dizer, uma universidade, o ambiente cultural de uma universidade não existe sem livros. Né? E nós temos que nos orgulhar da nossa editora, o trabalho que ela faz, a credibilidade dessa editora. Então, nós estamos aí iniciando um planejamento, né, e conversas com a editora, inclusive para criar um selo, né, que trata um pouco dessa relação da universidade com a sociedade. Né? Nós estamos num período em que vai haver uma expansão muito grande das atividades extensionistas e da cultura, até por conta do processo de curricularização, né, da extensão na graduação. Então, essa interface, né, extensão, ações culturais, quer dizer, já gera e vai gerar muito material interessante que a gente pretende desenvolver uma programação junto com a editora da Unesp. Bem, eu só posso complementar dizendo que eu saúdo essa iniciativa da PROEX, né? Acho que vai ao encontro de tudo aquilo que se pretende com uma editora universitária. É importante que nós lembremos que uma editora universitária só tem sentido se, por acaso, ela for um canal adicional de conexão entre a sociedade e a universidade, e nesse caso, em particular, tem tudo a ver, né? Nós temos, dentro da Fundação Editora da Unesp, a intenção de ser o braço editorial da universidade. E, na medida em que a PROEX tem esse objetivo que é estrutural, esse objetivo programático mesmo da gestão, nós nos orgulharemos de fazer parte desse esforço e levar adiante com toda a competência possível esses objetivos. Uma linha editorial com esse perfil, ela pode trazer benefícios extremos para aqueles objetivos institucionais que a gente persegue. Particularmente, como eu disse antes, mostrando para a sociedade a que veio a universidade.
é importante que a sociedade como um todo perceba que a universidade é um corpo integrante dessa sociedade. E é nesse sentido mesmo que as ações de uma editora universitária podem mostrar seus efeitos. E é isso que, a partir dessas conversas que temos mantido com o professor Raul, nós pretendemos fazer ao longo dessa gestão. Procurar justamente mostrar para a sociedade e ter um impacto para a sociedade, um impacto benéfico dessas ações que a pasta da Extensão e Cultura pode propiciar para a comunidade em geral. Professores, né? O professor Paulo Moura está desde a gestão anterior, que foi mencionada pelo professor Raul, na qual a cultura, né, foi incorporada no nome da ProEx, mas também fazendo um mapeamento junto às ações culturais da nossa universidade. Eu gostaria de saber que ações são essas, né? Nós mencionamos majoritariamente o coral, mas nós temos uma diversidade de ações. Eu gostaria de saber, professor Paulo, né, quais são essas ações, e aí o professor Paulo Martinez também complementando a partir de um outro olhar que cabe a essas ações culturais, que eu vou deixar que ele fale para a gente. Olá, Maíra. Olá a todos e todas. Bom, nós temos duas grandes dimensões da ação cultural no âmbito da universidade, não é? Nós temos as ações culturais naqueles cursos em que, naturalmente, na sua prática acadêmica, existe uma produção artístico-cultural. E nós temos importantíssimas ações disseminadas por todas as unidades, independente do curso. Nesses cursos em que a prática acadêmica resulta em produção artístico-cultural, qual o desafio? Dar consistência extensionista a essas ações. Por outro lado, tão importantes e tão variadas atividades são realizadas em todas as unidades. Vão desde ações na área de música, em todas as linguagens, a área de teatro, a área de artes plásticas, e cabe mesmo uma discussão, como tornar essas ações culturais que são realizadas em todas as unidades, né, como torná-las mais próximas da própria prática acadêmica. Porque nós acreditamos que tão importante quanto as ações extensionistas nesses cursos específicos são todas as iniciativas culturais realizadas em todas as unidades. Muito obrigado, Maíra, pela oportunidade deste encontro com os colegas Paulo Moura, Gésio, professor Raul. Nós temos, no âmbito dos espaços museológicos e centros de ciências da Unesp, dois pontos que merecem ser destacados, né? O primeiro é o seguinte: hoje, o desafio a ser vencido por esses espaços e esses centros de ciência está na disseminação de uma cultura de museus no interior do estado de São Paulo e no conjunto da nossa universidade. Essa cultura de museus ela é estratégica não apenas para a preservação do patrimônio cultural e natural das várias cidades onde a nossa universidade está implantada, né? Mas também para a preservação do patrimônio cultural e natural da própria universidade, né? Os nossos campi, as nossas faculdades, os nossos cursos detêm, né, sob sua responsabilidade, além de espaços museológicos e centros de ciência, obras de arte, edificações, equipamentos, objetos técnicos e científicos, livros, documentação impressa e documentação manuscrita, documentação audiovisual, coleções de biodiversidade, de arqueologia, de etnologia, de mineralogia, áreas verdes. Nós temos uma memória nesses 60 anos ou mais, né, da nossa universidade, uma memória, né, da criação artística, da produção científica, das humanidades, em todas as áreas, né? Arquivos e bibliotecas de professores, de pesquisadores, entre outros bens e espaços culturais, né? Então, a universidade tem pela frente aí um grande desafio, né? A proteção e a promoção desse rico e variado patrimônio cultural são pontos de partida para a integração de atividades de ensino, pesquisa, extensão universitária e ações culturais na Unesp, em torno, por exemplo, da Agenda 2030,
das metas específicas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo. E o segundo ponto, rapidamente, que eu destacaria aqui, que hoje, no mundo todo, museus e centros de ciência são agentes indutores ativos, não é? Promotores da cultura digital. Nós podemos voltar a isso se vocês acharem pertinente. Pensando, então, nessas diferentes vertentes culturais que a nossa universidade abarca, um dos tópicos que tem sido mote da gestão, e o professor Raul já teve a oportunidade de conversar aqui com a gente na TV Unesp sobre, é a dimensão do letramento científico. Então, como esse letramento científico entra também no bojo dessa institucionalização da cultura e desse diálogo junto à editora Unesp, aí, professor Raul, professor Paulo. Sem dúvida, o letramento científico ele é um eixo desse desenvolvimento, né, da política cultural, como falou o professor Gésio, né, essa função social da universidade, quer dizer, levar o conhecimento para a sociedade, ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos, né, do fake news, da pós-verdade, quer dizer, a universidade vem assumindo um papel central na sociedade brasileira e nós precisamos avançar em muito, né, em estratégias de letramento, de comunicação social, né, traduzindo o conhecimento das mais diversas formas para que ele chegue nas diversas camadas da sociedade. Então, essa questão a gente tem tratado, seja através de editais, por exemplo. Então, a gente pretende ampliar no nosso plano de desenvolvimento institucional, no PDI, essa rubrica do letramento científico, né? Então, abrindo editais para induzir, para estimular a comunidade a criar caminhos, né? Porque eu acho que cabe à universidade ser criativa, encontrar caminhos, né, para o Brasil avançar no letramento científico, né? Porque é impressionante quando a gente tem acesso a essas pesquisas e a gente verifica que 20 milhões de brasileiros ainda acreditam que a Terra é plana, por exemplo. São 20 milhões de brasileiros, né? Então, só esse dado, dentre vários outros que a gente poderia citar, da questão da vacina, do negacionismo, né? Então, nós estamos num momento crucial e que essa pauta ela tem que ser fortalecida e ampliada na Unesp. Professor Gésio? Eu, novamente, querendo complementar o professor Raul e concordando integralmente com o que ele acabou de falar, essa tem sido uma pauta perseguida por todas as universidades de pesquisa do mundo. Simplesmente porque a especialização científica, a característica do desenvolvimento científico, ela demanda uma complexidade que muitas vezes aparta a sociedade em geral da compreensão daquilo que os pesquisadores estão fazendo. E isso é fatal, muitas vezes, para que nós tenhamos justamente o afastamento da comunidade em geral, da sociedade, da ciência, da maneira como a ciência é hoje desenvolvida. Para fazer com que a população em geral tenha alguma ideia do que é física quântica, por exemplo, é um desafio que não pode ser menosprezado, e é um desafio que tem que ser, de alguma forma, preenchido pela universidade, não é por nenhuma outra entidade. Então, a universidade, ela, pela situação histórica e social em que ela se encontra hoje, ela não pode ficar circunscrita ao desenvolvimento da pesquisa, ela também tem que aperfeiçoar a maneira como essa pesquisa é comunicada para a sociedade que a abriga e que a financia, né? Então, justamente por isso, esse desafio está sendo enfrentado por essas universidades que eu mencionei. E a Unesp, ao fazer esse esforço, ela simplesmente entra nesse grande esforço meritório de aperfeiçoar sua comunicação com a sociedade em geral e aperfeiçoar o letramento científico numa época, como acabou de ser dito pelo professor Raul, numa época em que nós temos aí a avassaladora presença do obscurantismo intelectual. Para fomentar todas essas ações, né, que os dois professores Paulos, né, mencionaram aqui, frente a essa dimensão dos espaços museológicos, dessa dimensão artística, cultural que a nossa universidade tem, a ProEx, ela conta, então, com a atuação
do Comitê Central de Ação Cultural e dos comitês locais. Então, pensando na institucionalização da cultura, que vem desde o nome incorporado na PROEX, né, como que a atuação destes comitês por nossa universidade tem essa articulação para promover essa dimensão cultural e também qual tem sido a receptividade da comunidade por meio desses editais, por exemplo, que o professor Raul mencionou. Olha, eu gostaria que o professor Paulo Moura detalhasse mais essa questão, porque ele participou ativamente da concepção dessa proposta. É uma proposta muito bonita, né, quando a gente centrar na ideia da ação cultural. Quer dizer, o que nós queremos não é simplesmente fortalecer a sociedade do espetáculo, vamos assim dizer, tá? Mas disseminar pela nossa comunidade o processo criativo, né? E então os comitês de arte e cultura são uma grande inovação, que o nosso objetivo é de fortalecer toda essa institucionalização, como eu disse, né? A nossa ideia é até radicalizar isso daí, porque o passo que foi dado é que os CACs são indicados, né, pelas direções das unidades. E a nossa proposta é de que até alguns ajustes que nós teremos que fazer na resolução, que trata da nossa política extensionista, pensar uma proposta de que a comissão seja formada por representantes eleitos, ou seja, a gente radicalizar uma gestão participativa, que está no cerne, né, da ideia da ação cultural. Mas acho que o professor Paulo, que viveu essa elaboração, né, tem documentos dos encontros de cultura, podia detalhar um pouco mais essa concepção da Unesp. Pois não, professor. Bom, na verdade, nós estamos num processo que não é linear, né, que tem as suas voltas, as suas reflexões, né, suas reorientações, porque as comissões de arte e cultura já existiam. A atividade cultural na universidade já se encontrava disseminada por várias unidades. Me parece que a grande contribuição que possa ter sido dada ao longo todos esses anos foi reconhecer essas realidades múltiplas em cada município, em cada campus, ao mesmo tempo incentivar a participação local, né, da Comissão de Arte e Cultura para o Comitê de Ação Cultural, incentivar a interação entre o CAC local e instâncias locais, municipais, que tratam de gestão cultural, por um lado, reconhecer a vocação de determinados campos que já têm uma tradição dessa ou daquele tipo de ação cultural, quer dizer, ao mesmo tempo, reconhecer essa diversidade e tratar a política cultural como potência e não como carência, quer dizer, não pensar só no que falta, mas pensar nos potenciais que já existem em cada município onde está a Unesp. E no âmbito do CAC Central, justamente termos representantes das várias instâncias de reflexão e de realização cultural. Então, nós temos lá representantes da própria TV Unesp, TV e Rádio Unesp, representantes da editora, representantes da CI, representantes dos CACs locais, representantes dos presidentes das comissões próprias de extensão universitária e cultura, enfim. E agora, como o professor Raul disse, o próximo passo seria avançarmos na institucionalização, por exemplo, e por meio dessa atuação, digamos, dos CACs de uma forma mais integrada, que nós temos feito isso por meio dos encontros de cultura que acontecem todos os anos, e a aproximação também das práticas acadêmicas, por meio, por exemplo, da eleição dos seus representantes em cada CAC. Professores, eu acho que é importante a gente pensar, então, nessa dimensão da institucionalização, quais são as metas, então? Então, a curto prazo, nós tivemos alguns editais lançados até mesmo em caráter de ação emergencial, pelo contexto da pandemia que nós estamos vivenciando. Nós temos a frente de atuação pensando esses espaços museológicos da universidade, toda a contribuição que o professor Paulo Martinez já pontuou aqui, e temos essa meta, então, de uma gestão participativa, da integração com a comunidade interna e externa à nossa Unesp. Então, eu gostaria de saber, né, que metas nós podemos colocar, então, para a nossa comunidade que está aqui ouvindo esse primeiro grande debate, né, de outros que
nós faremos sobre essa dimensão cultural na universidade? Que metas são essas? Olha, no curto prazo, toda a gestão está voltada para o enfrentamento da pandemia, né? E nós conseguimos, por uma discussão muito boa junto ao gabinete, o entendimento de que o investimento na arte, na cultura, faz parte da promoção da saúde nesses momentos difíceis. Então, nós conseguimos recursos suplementares e fizemos uma chamada e procuramos estimular os CACs locais a promoverem ações, né? Inclusive com os artistas locais ou regionais que estão passando muita dificuldade, né? Então, esse investimento, de alguma forma, gera uma renda para os artistas, né? Muitos com muitas dificuldades assim, de sobrevivência. Então, no decorrer desse ano, nós temos várias atividades que, através da mobilização das unidades nesse sentido. Então, o curto prazo, infelizmente, é esse, né? Sobrevivermos, conseguimos passar por essa pandemia e enfrentando toda esse país numa encruzilhada, que você tem, de um lado, esse obscurantismo, o negacionismo e tudo mais. Então, esse é o enfrentamento, mas nós estamos também construindo bases para a gente desenvolver a nossa gestão. Eu entendo que o médio prazo é a nossa gestão, né? 3, 4 anos. E, para isso, está sendo reformulado o PDI, né? Então, o Plano de Desenvolvimento Institucional, vamos apresentar um novo PDI, e até pela concepção do professor Pascoal, da professora Maísa, o entendimento assim, do que é, de fato, um investimento, que promove o desenvolvimento, aí do caso da cultura, né? Então, nós temos aí várias rubricas que já estão consolidadas no nosso orçamento, que até então estavam alocadas no PDI. A nossa ideia é criar uma rubrica fixa no orçamento, por exemplo, para a nossa orquestra acadêmica, para os corais. Quer dizer, existem atividades que nós realizamos por décadas. Então, já estão consolidadas. Então, passam a fazer parte de uma discussão do orçamento da universidade. E isso nos coloca um outro desafio, que é exatamente definir quais são as ações dignas de um investimento, né, para que a gente dê um salto qualitativo. Aqui são muitas coisas que eu poderia falar, mas eu vou destacar uma discussão que a gente tem feito com o professor Paulo Martinez, muito boa, sobre o desenvolvimento dos espaços museológicos. Eu acho que a gente tem que ter uma política mais clara, né, para os nossos museus, para os nossos espaços museológicos, e mapeando, inventariando, né, conhecendo melhor o nosso acervo e definindo uma política de desenvolvimento, né, desse setor. Então, isso aí é o médio prazo, né? Mas a gente gostaria que, quando fala num longo prazo, para mim, a gente está pensando o que vai acontecer daqui a uns 20 anos, né? Que é um pouco difícil num país como o Brasil. Mas aí é um pouco o sonho, né, que a gente tem de que a Unesp tenha maior protagonismo, né, em todas essas questões faladas aqui no debate de hoje. Na questão do letramento científico, na preservação da memória, dos nossos acervos, da nossa história, né? E, conforme tem dito a professora Maísa, né, o campus da Unesp é o estado de São Paulo. O nosso campus é o estado inteiro. Eu acho que a Unesp tem um potencial enorme para vamos dizer, olhar para o Brasil a partir desse estado, desse interior, né? Então, às vezes não é o olhar metropolitano, vamos dizer, mas é um olhar para o Brasil, para o mundo, a partir né, por onde nós estamos inseridos, que de alguma forma se confunde com a formação do território paulista, o desenvolvimento do interior do Brasil. Enfim, são muitas questões essa pergunta que a Maíra fez para nós, hein? Professor Paulo Martinez, falando sobre as metas, o professor Raul, né, chama a atenção para o trabalho que o senhor vem desenvolvendo com os espaços museológicos, e na sua primeira fala aqui do nosso bate-papo, você pontua a dimensão da cultura digital. Então, como que a gente pode articular isso que já existe na nossa universidade, que está disponível para a comunidade, sendo ressignificado neste momento de pandemia,
né? E aí, atendendo a essa meta a curto prazo, que o professor Raul pontuou, nessa nova proposta, né, de se pensar a digitalização dos espaços, a digitalização da cultura, ampliando o alcance das diferentes comunidades, aquilo que a universidade se propõe enquanto, né, diversidade de ações culturais. Olha, Maíra, muito oportuna a sua observação, porque esse não é um desafio apenas da Unesp, ele é um desafio das universidades no mundo todo, né? No caso da Unesp, que é uma universidade bastante consolidada, nós temos também nichos muito fortes e referenciais, né? Então, a nossa universidade é reconhecidamente, nacional e internacionalmente, uma detentora de uma cultura científica, de uma cultura letrada muito consistente, né? Os nossos 60 anos de história, eu mais, né? Se nós contarmos aí a criação dos institutos isolados, eles construíram, né, esse legado na cultura científica, na cultura letrada. Nós temos uma outra dimensão, também bastante consolidada, que é aquilo que o professor Paulo Moura mencionou, que é a cultura que está naturalmente associada à atividade acadêmica artística. Então, nós temos, né, vários cursos de graduação e de pós-graduação em que a produção artística é parte, né, da formação e da atuação profissional. Então, a nossa universidade ela está muito bem servida, né, em termos da cultura letrada, da cultura científica, da cultura acadêmico-artística, né, para usar a expressão do professor Paulo Moura. E nós estamos entrando, juntamente com o resto do mundo, né, nós não estamos fora do mundo, estamos dentro dessa experiência universal, que é a Constituição que nós estamos vivendo, um processo em aberto, uma transição, para essa nova dimensão que é a cultura digital. Essa dimensão da cultura digital nos desafia enquanto instituição, enquanto profissionais, e ela pede necessariamente o estabelecimento de parcerias interinstitucionais com outras universidades e com outras instituições, não só universitárias, né? Centros de pesquisa, empresas, movimentos sociais, instituições culturais de todo o mundo. Essa, eu diria, é a agenda de trabalho imediata para nós colocarmos a Unesp em sintonia, né, com os debates e os desafios do momento atual. Tudo isso agravado com as dificuldades, né, decorrentes dessa pandemia, da Covid, e também de uma certa desorganização, né, das políticas públicas que nós estamos vivendo no país. Mas essas são situações conjunturais e que, em algum momento lá na frente, nós vamos ter que retomar o caminho no ponto em que nós paramos. Mas o importante é que nós estamos caminhando. Professores, para a gente finalizar, então, esse primeiro encontro, né, esse bate-papo sobre a institucionalização da cultura na universidade, que mensagem é essa que vocês gostariam de deixar para a nossa comunidade, começando, então, com o professor Gésio? Bem, eu acho que é importante que a gente pense, e isso está perpassando todas as nossas falas, né, o papel da universidade. O papel da universidade não se circunscreve nem a ensino nem pesquisa. A universidade deve ser um motor que preenche lacunas que muitas vezes o poder público não consegue preencher, salvaguardando a nossa identidade, né, nossa identidade e nossa cultura de uma maneira que outras entidades, outros organismos não conseguiriam fazer, especialmente num país como o Brasil. Com as lacunas que o Brasil tem, eu acho que além daquelas atividades, daquelas responsabilidades canônicas da universidade, ela adquire no Brasil uma responsabilidade ainda maior. E essa responsabilidade, ela fica bastante evidente na área da cultura. Nós precisamos, de alguma forma, ter algum tipo de protagonismo na cultura, e é justamente isso, que essa intenção, agora subscrita pela PROEX, ela deve ser perseguida. E isso acho que é extremamente saudável e justifica a presença da Universidade Nacional. E é claro que, dentro desse esforço, a FEU, a Fundação Editora da Unesp,
pretende dar o seu recado, participar de todas as maneiras que puder dentro desses objetivos institucionais. É isso. Eu quero agradecer à TV Unesp por esse debate e deu para a gente perceber, né, que cada resposta ia abrindo uma agenda enorme de discussões. E eu fiquei aqui pensando, né, durante o debate, várias outras facetas, temas que poderiam estar presentes. Por exemplo, a nossa relação com a nossa biblioteca, né? Nós falamos da editora, acho que tem, para mim, 2 pilares fundamentais, e um deles seria o trabalho das nossas bibliotecas e essa relação com a cultura. Bom, temos aí essa parceria com a TV Unesp, com a Rádio Unesp, enfim, uma interface importante que a ACI tem se movimentado bastante. Então, é um tema instigante, né? E a gente sai aqui do debate querendo continuar essa conversa com a nossa comunidade e nos aproximando cada vez mais do que as unidades vêm produzindo de cultura. Eu acho que isso é o foco principal da gestão. Então, muito obrigado pela oportunidade. Professor Paulo Moura. Bom, eu acho que tudo isso que está sendo falado se dirige a uma questão de cidadania. Cidadania já foi definida como direito a ter direitos. Então, o exercício da cidadania pressupõe o direito do acesso a bens culturais e, mais do que isso, o direito à produção de bens culturais. E eu acho que a universidade tem não só um papel, mas tem uma obrigação, como bem falado aqui pelo professor Raul e pelo professor Gésio, nesse sentido, de contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade, nessa chave da cidadania cultural. Eu destacaria, além do que os meus colegas disseram aqui, que este é um processo que está sendo construído conscientemente pelas diferentes gestões na nossa universidade na última década, né? Nós temos já consolidado a partir de baixo, né, com a organização dos CACs, da organização local, né, rumo à Pró-Reitoria de Extensão, então uma rede de comunicações que vai desde os cursos de graduação até agora a proposição da acreditação, né, da curricularização da extensão nos cursos de graduação e de pós-graduação. Então, essa é uma dimensão que está bastante adiantada. Há uma segunda dimensão que está em construção no plano de trabalho do professor Raul, por exemplo, essa aproximação com a editora, com as instituições culturais do Estado de São Paulo, com outras universidades. E há um trabalho, esse sim, de maior fôlego e de longo prazo, que tende a se cristalizar nos próximos anos, que é essa inserção social da Unesp no conjunto do Estado, né? E, então, preencher esses pontos vazios da irradiação de cada campus na sua região polo, né? Onde há unidades da Unesp. Então, transformar essa capilaridade em um alcance de todo o estado de São Paulo, né? Essa é a meta futura e desafiadora. Professores, eu agradeço a participação de vocês aqui no Unesp em Debate. Para outras informações sobre a instituição, fique ligado nas nossas redes sociais e à programação da TV Unesp. Obrigada pela companhia e até a próxima.